Texto bíblico, eu queria mostrar duas imagens aqui para os irmãos. Essa é a imagem número 1. Essa edificação, podemos chamar de mausoléu, fica em Hebrom. Hebrom fica a 30 quilômetros de Jerusalém. E essa edificação foi feita na época do rei Herodes. O Herodes que antecedeu o Herodes que mandou matar as crianças na época de Jesus, do nascimento de Jesus. Hebrom fica na Cisjordânia. É uma região que oficialmente é administrada pelos palestinos. Mas na guerra de 1967, Israel invadiu Hebrom e praticamente um terço de Hebrom é controlada por Israel hoje, mesmo ao redor, tudo sendo palestino. E essa edificação fica na linha de fronteira dessa divisão da cidade. É como se fosse uma Berlim da época, da nossa época. E como é que os judeus acessam? Tem uma porta só para judeu entrar. E do outro lado da edificação, tem uma porta só para os árabes entrarem, para eles não se cruzarem lá dentro. É assim que funciona. Vamos ver a imagem 2? É o interior da edificação. Mas o principal dessa edificação não é ela em si, é o que está no subsolo dela. 6 pessoas foram enterradas numa caverna, chamada de Caverna de Macpela. Não sei se pronuncia desse jeito. 6 pessoas. 3 casais da mesma família. E como nós estamos no mês da família, o Senhor me trouxe essa palavra ao longo dos últimos dias. Vamos abrir em Gênesis 49, de 28 a 33, e descobrir quem são esses 3 casais que estão na caverna de Macpela. Está na Bíblia. Gênesis 49, 28 a 33. Estas são as 12 tribos de Israel. E isto é o que lhes falou seu pai, Jacó, quando os abençoou. A cada um dos filhos abençoou segundo a bênção destinada por Deus. Depois Jacó ordenou-lhes e disse-lhes: eu me congrego ao meu povo, sepultai-me com meus pais na cova que está no campo de Efron, o Eteu, na cova que está no campo de Macpela, que está em frente de Mari, na terra de Canaã, a qual Abraão comprou aquele campo de Efron, o Eteu, por herança de sepultura. Ali sepultaram Abraão e Sara, sua mulher. Ali sepultaram Isaque e Rebeca, sua mulher. E ali eu sepultei a Lia. O campo e a cova que está nele foram comprados aos filhos de Et. Acabando, pois, Jacó de dar instruções a seus filhos, expirou. E qual foi a sequência? Depois do luto ali no Egito, José providenciou a caravana que levou o corpo de Jacó para ser enterrado na caverna de Macpela. Na época de Herodes, antes de Jesus, foi construída essa edificação. A caverna está embaixo, no subsolo. Irmãos, 3 casais, da mesma família, 3 gerações. Vamos conversar um pouco sobre eles. O que é que a Bíblia nos fala e as lições que podemos tirar para as nossas vidas. Antes de tudo, o que é família? Um projeto de Deus. Família é projeto de Deus. Não temos dúvidas acerca disso. Deus criou o homem, criou a mulher e criou a família. E ensinou como essa família deveria funcionar. Isso está claro na palavra. Mas veio a queda do homem, veio a queda do ser humano. E ele se afasta de Deus. A família também foi atingida pela queda do homem. Não foi somos nós individualmente, mas a família, como projeto de Deus, como instituição divina, foi atingida. E se a família não funcionar conforme as bases para o qual a Deus a criou, algo vai dar errado. Consequências virão. Quando ouvimos falar de Abraão,
de Isaac e de Jacó. Como é sonoro. Eu sou Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Assim Deus se apresentou a Moisés e mandou que dissesse isso ao povo de Israel. O que é que nós imaginamos? Na minha época de adolescente, de criança, eu imaginava o quê? Pessoas perfeitas, famílias perfeitas. Isso me vinha à cabeça. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Epa, 3 homens perfeitos, 3 famílias perfeitas, sem problema nenhum. Formariam gerações perfeitas. Pronto, assim vai nascer a nação de Israel. Tudo perfeito. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, não esconde a nossa realidade. A Bíblia não esconde quem somos sem Deus. A Bíblia não esconde quem somos quando não obedecemos a Deus. A Bíblia não esconde as consequências que sofremos porque não seguimos o projeto de Deus. A Bíblia não esconde quem somos. Mas ela deixa claro que quando Deus entra na história, Ele entra para mudar, para restaurar, para libertar, para curar, para nos ensinar. Essa é a Bíblia. Deus dentro da nossa história, passeando dentro da nossa história, querendo tocar nos nossos corações e tocar nas nossas vidas e mudar as nossas vidas para o projeto dEle. Porque foi Ele que nos criou. E Ele sabe quem somos. E Ele sabe do que precisamos. Então a Bíblia mostra também a vida desses homens. De Abraão, de Isaac e de Jacó. E mostra as suas famílias. Poderíamos ficar aqui dias e dias conversando sobre tudo acerca da família de cada um. Mas eu separei aqui 3 tópicos para a gente ver, para termos uma ideia do que aconteceu. Em Gênesis 12, de 1 a 3, encontramos o seguinte. Ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome. E tu, Abraão, serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus se revelou a Abraão. Essa é a história de Abraão. Essa é a história de cada um de nós. Um dia Deus tocou na gente, se revelou, porque Deus nos busca. Porque Ele sabe que nós, por nossa capacidade, nós não temos capacidade de encontrar o Senhor. Ele vem ao nosso encontro através do seu Espírito Santo. Então Ele se revelou a Abraão e fez uma aliança, propôs uma aliança. Abraão, eu quero fazer uma aliança com você, e de você eu vou fazer uma grande nação. De um homem já com seus 75 anos, a mulher estéril, mas Deus está dizendo, é com você, Abraão, que eu vou fazer a aliança. Eu te escolhi para fazer essa aliança, e de ti eu vou fazer uma grande nação, confie em mim. Abraão, eu vou te abençoar. Então eu vou te cercar de bênçãos. Você vai receber bênçãos que você não vai ter nem como controlar, nem como quantificar. Você vai receber bênçãos. Eu vou engrandecer o seu nome. Abraão, é eu que vou engrandecer o seu nome. Que coisa, né, irmãos? Porque o Adevan, se deixar ser Adevan sem Deus, ele vai querer engrandecer o nome de Adevan. Mas Deus está dizendo, Abraão, é eu que vou engrandecer o teu nome. Então não precisa você se esforçar para teu nome ser projetado, para ser glorificado. Não, é eu que vou engrandecer o teu nome, Abraão. Confie em mim. Por quê? E vou te fazer uma bênção. Fazer de você uma bênção. O que é ser uma bênção? Fulano é uma bênção. O que é? Ele é um canal de bênçãos para as pessoas que estão ao seu redor e por onde ele passa. Isso é ser bênção. Você é canal de bênçãos para o Senhor. O Senhor está ali a partir da tua vida, espalhando bênçãos para quem está ao teu redor. Então Ele prometeu isso a Abraão. Quais são as condições? Sair da terra dos seus pais. Sair da terra ali onde ele nasceu, cresceu,
desenvolver os seus negócios, se sustentava. Ele tinha que romper com as tradições familiares, porque Deus mandou ele sair daquela terra. Quando a gente tem alguns filmes que falam de Abraão saindo de Ur, a cidade lá na Caldeia, Ur dos Caldeus, e mostra uma vila pequena, algumas poucas edificações, algumas barracas. Não, Ur era uma cidade grande para a época. Era uma das grandes cidades para a época. Então Abraão estava saindo de um lugar estabilizado, de um lugar com estrutura, de um lugar cercado, que para ter guerras era mais difícil, para algum inimigo vir tentar derrotar era mais difícil, e ali tinha a economia funcionando. Então Deus está dizendo: Abraão, sai disso aí, sai da tua estabilidade e vai para a terra que eu vou te mostrar. É construir uma nova vida. A partir de agora, Abraão, na tua idade você vai construir uma vida nova, e eu vou com você. É isso que Deus está propondo a Abraão. E é isso que às vezes Deus nos propõe, de nós sairmos da nossa realidade, que não nos dá vida, que não nos dá frutos. Sai dessa vida que você está, e eu vou te conduzir. Confie em mim. Foi isso que Deus propôs a Abraão. Por quê, Abraão? Aí onde você está, eu não tenho condições de fazer uma grande nação. Eu não tenho condições de te ensinar de que essa nação é para se voltar para mim, é para andar nos meus caminhos. Rompa com as coisas que tem lhe aprisionado aí e que não vão favorecer a frutificar uma vida tua comigo. Então ele tinha que ir para outra terra que Deus mostraria. Abraão teria que aprender a renunciar. Abraão teria que aprender a obedecer. Abraão teria que aprender a depender. É o desafio da vida aqui de Abraão. É o desafio das nossas vidas. Andar com o Senhor. E Abraão buscou viver essas condições. Mas como qualquer um de nós, teve suas lutas. Teve que enfrentar suas batalhas. Como qualquer um de nós. Enfrentou momentos em que ele teve que decidir se ia obedecer ou não. Enfrentou momentos em que ele teria que decidir se ele ia renunciar ou não. Ser humano. Mesmo coração que eu tenho. Mesmo sangue que corre nas veias. Ele enfrentou também seus dilemas. E teve que aprender a decidir. Teve que aprender também a depender. Qual dos três é mais difícil da gente aprender? Eu acho que os três mesmo, né? A Bíblia resiste, irmãos, alguns momentos de fragilidade de Abraão. As fragilidades humanas e as consequências das decisões que ele tomou. Abraão saiu da terra. Saiu de Ur. Porque ali a idolatria dominava. Na terra de Ur, os deuses adorados eram a lua, o sol, as estrelas, eram os astros em geral. Então ele saiu dali. E Abraão teria que formar agora uma família que se voltasse para Deus. Que caminhasse para o Senhor. Teria que aprender, Abraão, aprender no dia a dia a depender e a obedecer ao Senhor. Se relacionar, se tornar íntimo do Senhor, para que o Senhor pudesse falar claramente ao seu coração e ele ter certeza de que foi o Senhor que falou, ter certeza do alvo que Deus está querendo, e agora ele, dentro da sua humanidade, decidir: eu vou seguir ao Senhor com clareza. Então Abraão teve que aprender no dia a dia. Isso é nossas lições também. Aprendemos no dia a dia, não nascemos. Eu me converti hoje. Pronto, amanhã eu já sei depender do Senhor, eu já sei obedecer, eu já sei ouvir a voz do Senhor, eu já entendo tudo da palavra. Não, é uma caminhada. A gente nasce como um bebê espiritual. Abraão nasceu aqui como um bebê espiritual. Por isso ele teve suas dificuldades também, como qualquer um de nós tem. Ele teve que aprender a se relacionar com o Senhor. E Abraão mostrou uma fragilidade, no meio de outras. Quando Sara o convenceu a ele ter um filho com sua serva. Uma tradição da época, de oferecer sua serva quando você, a esposa, não tinha condições de ter filho. Ou seja, querendo realizar o sonho de ter um filho. Abraão. Já se passaram alguns anos e esse filho não vem. Sara, do outro lado,
como esposa, querendo agradar o seu marido. O filho não vem. E não vai ser de mim pelo jeito. E aí se busca uma solução. Aquela solução ruim, grave, quando a gente tenta ajudar a Deus. A gente acha que Deus está apresentando a nossa ajuda e a gente vai ter que dar um empurrão. Vamos ter que inventar alguma coisa extra para ajudar Deus a cumprir o seu propósito. Assim foi Sara e Abraão. Decidiram ajudar a Deus. E quebraram o compromisso de esperar a promessa de Deus. Nasceu Ismael, filho de Abraão. Não há dúvida. Mas Ismael, não era projeto, não fazia parte do projeto de Deus. Ismael era um projeto humano. Estava fora do projeto de Deus e tornou-se um problema para Abraão. Quantos problemas nós criamos nas nossas vidas e nas nossas famílias, porque nós abdicamos do projeto de Deus, porque achamos demorado, complicado, difícil, e eu não quero pagar esse preço todo, e aí a gente estabelece um projeto humano no lugar. E a gente ainda quer as bênçãos de Deus. Deus tem compromisso com a sua vontade, não com a nossa. E assim aconteceu na vida de Abraão. Os conflitos entre Sara e Agar, como a gente conhece, vieram, naturalmente. Vieram e se agravaram, e chegou ao ponto de Agar e Ismael ter que ser expulsos dali. E seguirem o rumo, mãe e filho, longe de onde eles pertenciam. E isso foi só o início de um problema, que se arrasta até hoje, como a gente viu aqui. Os árabes entram por uma porta, os judeus entram por outra, para não se cruzarem, porque são inimigos até hoje. Até hoje se arrasta esse problema. Abraão teve que aprender, irmãos, pelo sofrimento, que não podemos alterar os projetos de Deus. Deus é soberano. Deus é soberano sobre o presidente dos Estados Unidos. Deus é soberano sobre o presidente da China. Deus é soberano sobre todo e qualquer exército que houver na face da terra. Mas incrível, Deus é soberano também sobre a minha vontade. Como é difícil a gente entender essa parte. De que Ele é soberano também sobre a minha vontade. É a vontade dEle que tem que prevalecer, inclusive na minha vida. Então Abraão teve que aprender isso. O compromisso de Deus é com sua vontade. E Ele tinha dito a Abraão: Isaque, o teu filho que eu vou te dar, da promessa, vai nascer das entranhas de Sara. Cabe confiar. Ele é Deus. Eu não sou Deus. Abraão falhou em não esperar e depender do Senhor. Em não dizer não a Sara. Esse era o papel dele. Vamos continuar confiando no Senhor. Falhou. Sara falhou em não renunciar às suas vontades humanas, emocionais. Falhou em não confiar em quem prometeu, que foi Deus. Não foi Abraão que prometeu a ela um filho, foi Deus. Irmãos, quantas consequências temos em nossas famílias por desobediências à vontade de Deus. Quantas situações foram originadas nas nossas famílias. Eu falo aqui, não é só a família hoje, mas a que viemos, as que vieram antes. Vieram hoje por atitudes sem sabedoria em algum momento, que gerou problemas, que gerou conflitos. Decisões mal analisadas, mal pensadas, não buscadas, não sendo tomadas conselho, não sendo buscado um pensamento melhor, e se precipitou,
e as decisões foram tomadas sem sabedoria e as consequências vieram. Consequências por inimizades, nutridas às vezes dentro da família, um contra o outro, um falando mal do outro, um não confia no outro, e as consequências virão. As consequências virão dentro da família, por egoísmos, de um querer tudo para si, de só pensar em si, de não pensar nos demais, por ganância, de querer tomar posse de tudo, de se apossar do que é de todos, como se fosse só para si, por se deixar levar por emoções. Meu coração mandou, eu fiz, e daí não era o que Deus queria que você fizesse, e agora vieram as consequências das suas decisões, das suas reações também. Quantos problemas temos nas famílias que nós nascemos? Nós nascemos em algumas famílias e é natural, às vezes, é natural que eu digo, humanamente falando, alguns chegam a dizer que é porque eu nasci nessa família. A cegonha errou o endereço e me deixou aqui nessa família. O paraquedas não abriu direito e caiu, o vento me levou e ia cair na família errada. Quantas consequências, quantos problemas encontramos nas famílias que nascemos? De chegar ao ponto de não querermos ter nascido naquela família. Mas nós somos tremendos nisso. Porque a gente encontra problemas, mas a gente arranja um jeito de botar o nosso pacote também no meio dos problemas. Acrescentamos outros problemas, com as nossas humanidades também. Abraão aprendeu com Deus. Deus ensinando no dia a dia. Não é assim que a gente aprende? Abraão aprendeu também, no dia a dia, com Deus. Deus ensinando. Abraão, é por aqui. Abraão, é dessa forma. Mas Abraão também aprendeu com as consequências dos seus erros. Também somos assim, não é isso? Aprendemos também com as consequências dos nossos erros. Mas apesar dos erros humanos, Deus usou Abraão para abençoar todas as famílias da terra. E essa bênção chegou até você. Porque Ele é Deus. E Ele atravessa gerações de família. Ele disse, eu vou abençoar todas as famílias e vou abençoar a tua descendência. E Ele tem abençoado ao longo do tempo. Deus não chama pessoas perfeitas. Porque não existe perfeito. Não existe pessoas perfeitas aqui na terra. O único perfeito que andou aqui morreu na cruz. No nosso lugar, os imperfeitos. Deus chama pessoas que têm corações sinceros, que o amam e que querem Ele, mesmo com lutas, para fazer a sua vontade. Que caiam, mas se levantem. Senhor, eu quero, é o Senhor. Eu quero prosseguir no Senhor. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me perdoa, eu fiz isso, Senhor. O que eu vou fazer agora, Senhor? O Senhor quer corações quebrantados. Esses Ele usa. São vasos que Ele usa nas suas mãos. Inclusive nas nossas famílias. Isaac. Gênesis 25, de 21 a 23, diz o seguinte. Gênesis 25, de 21 a 23. Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher. Ela era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações. E Rebeca concebeu. E os filhos lutavam dentro dela. Então foi perguntar ao Senhor. E o Senhor lhe disse, 2 nações há no teu ventre. 2 povos sairão de ti. Um será mais forte do que o outro. E o maior servirá ao menor. Isaac, olha na minha cabeça lá atrás, como eu falei. Isaac, filho do pai da fé. Quem é Isaac? Outro homem perfeito. Filho de peixe, peixinho não é isso? Então Isaac é perfeito também. Aí a gente vai estudar a vida de Isaac. Mas a Bíblia mostra a realidade da nossa humanidade, como mostrou a de Isaac também. Um homem, por quê? Porque um homem, quando está sem Deus, ou o homem, quando dá as costas para o que Deus falou, ou quando o homem ignora o que Deus ensinou, ou quando eu questiono o que Deus falou e mudo a vontade de Deus, eu vou enfrentar as consequências das minhas decisões.
se eu não quero renunciar às minhas vontades, por mínimo que seja, eu vou colher os frutos da minha independência de Deus. Quem somos? Sócrates falou, né? Conhece-te a ti mesmo. Quem somos? Quem é Adevan? Quem é João? Quem é Maria? Quando a gente chega diante do espelho, quem somos nós? Vemos melhor quem somos quando somos atingidos pelas consequências das nossas atitudes, das nossas reações, das decisões que tomamos ao longo da vida, muitas longe do que Deus nos ensinou. E aí as consequências batem à nossa porta. O boleto chega e tem que ser pago. Alguém vai ter que colher aqueles frutos amargos ou negativos. E muitos deles somos nós que plantamos. E aí, diante da situação, choramos. Naturalmente somos humanos, sentimos a dor das consequências quando elas vêm sobre nós. Choramos. Procuramos culpados, que é o caminho mais fácil, apontar o dedo para outro. Né? Adão e Eva nos deu essa lição esplendorosa lá no Éden, de apontar outros culpados. E assim, por causa da nossa amargura, revolta, procurar outros culpados, do nosso choro, nós podemos tornar a nossa vida em família, porque não buscamos o Senhor para reparar as coisas, para consertar, para se arrepender, para botar as coisas no caminho certo. Nós podemos tornar a nossa família um ambiente de guerra, de amargura e de tristeza. O que aconteceu com Isaac, então? Deus avisou duas coisas. Eram 2 filhos que estavam no útero de Rebeca. E que o primogênito não seria o líder, seria o mais novo. Deus não tem compromisso com as nossas tradições. A tradição era o primogênito herda o direito de primogenitura. E ele vai comandar tudo, todas as riquezas, todos os bens da família serão sob o comando dele. Deus está mudando a ordem. Quem vai ser o líder é o mais novo. No caso, seria Jacó. Deus não tem compromisso com as nossas vontades humanas. Principalmente aquelas que não estão em linha com Ele. Sua vontade é soberana. Ele escolheu Jacó, não Esaú. Não nos cabe questionar os critérios de Deus. Ô Senhor, mas eu acho que é melhor por aqui. Mas Deus está dizendo, mas é por cá que eu vou. E aí eu começo a questionar os critérios de Deus. Ou aquele que é soberano, aquele que conhece todas as coisas, aquele que me criou, aquele que criou todas as coisas. Aquele que me deu vida, porque se ele não me desse vida, eu não teria vida. Aí eu questiono ele. Quem é o homem para questionar Deus? Não nos cabe questionar os critérios de Deus. Ele é soberano. Irmão, mas as fraquezas humanas se manifestaram nos caminhos do coração e levaram Isaac e Rebeca a caminhos opostos dentro da família. Isaac alimentou preferência por Esaú, como a gente sabe. Rebeca alimentou preferência por Jacó. Rebeca se identificou com Jacó. E como uma leoa, cercou Jacó com a proteção de mãe, mas o problema foi que ele também montou estratégias para que Jacó fosse vitorioso sobre Esaú. E o interessante é que quem recebeu a direção de que era Jacó que iria governar foi Rebeca. E ela foi justamente a quem questionou, resolveu não esperar o Senhor agir. E resolveu dar uma ajuda a Deus. Vou ajudar Jacó. A influência de Rebeca sobre Jacó foi muito forte. Nós já nascemos com a natureza inclinada para o pecado, é do ser humano, nascemos filhos de Adão. E aí a influência da mãe também, influenciando Jacó para enganar, para mentir, para trair seu próprio pai, seu próprio irmão. Mostrou o quanto Rebeca decidiu não esperar o agir do Senhor.
mesmo ele tendo prometido que era Jacó. Resultado: um conflito entre Isaque e Rebeca. Cada um estabeleceu um reino dentro da família, e cada um defendeu seu príncipe. E os problemas vieram. É o Senhor que nos ensina como a família deve funcionar. Nós não nascemos sabendo. Na família de Isaque e Rebeca vieram ameaças de morte entre irmãos, tristezas, amarguras, separação com a fuga de Jacó, além do desentendimento entre Isaque e Rebeca. Irmão, quando teimamos em não fazer o que o Senhor nos ensinou, colheremos as consequências. É o Senhor que sabe como funciona a família. E quando teimamos em não fazer o que Ele nos ensina, as consequências virão. Ações que tomamos, carentes de sabedoria, egoístas, emocionais, nos levam totalmente para longe da vontade de Deus. As consequências das ações vêm, é natural, elas virão. Desprezamos muitas vezes o que Deus nos ensinou. Quantas vezes insistimos nas nossas vontades humanas, mesmo sabendo que Deus não está de acordo. Mas o mais interessante do nosso lado humano é que a gente quer colher frutos daquilo que não plantamos. Desobedecemos a Deus, não fazemos o que Deus nos pede, mas queremos colher frutos da obediência. Que incoerência da nossa parte. Jacó. Gênesis 28, 20 e 21. Gênesis 28, 20 e 21. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem, e me der pão para comer, e vestes para vestir, e eu tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus. Jacó está aqui fugindo. Brigou, consequências da sua disputa com Esaú. Ele está fugindo. E Jacó aqui tem um encontro com Deus. Tem um primeiro encontro, aquele encontro onde ele, deitado no deserto, ele tem uma visão, ou ele sonha de uma escada onde os anjos estão transitando entre o céu e a terra. Que visão maravilhosa Jacó teve. Porque a visão naquela época, que o Deus de cada povo só ficava restrito ao território do seu povo. E Jacó, por isso que ele disse, Deus também está aqui. Ele passou a ter ideia de que Deus estava em todo lugar. Irmão, Jacó viveu boa parte de sua vida com um coração cheio de malícias, alimentado desde criança. Um coração cheio de mentiras, traições, intrigas, falsidades, desonrou o próprio pai, maquinando maldades. Aquele nível que a pessoa começa a viver tanto pelas maldades, pelas malícias, que acha que isso é o normal da sua vida. Já não é mais algo diferente, não é um acidente, não, é a normalidade da sua vida. Assim foi Jacó. E isso ele carregou por muito tempo na sua vida, essa mentalidade. Jacó fugiu de Esaú para não ser morto. Aqui está Jacó, no meio do deserto, indo para uma terra que o próprio pai direcionou. Vá para os parentes da tua mãe e busca abrigo lá. Que Deus te abençoe. Foi o papel do pai Isaque, pedindo a Deus que acompanhasse o filho, porque ele não poderia ir junto. E assim é a nossa vida. Muitas vezes nossos filhos vão seguir caminhos que nós não vamos poder acompanhar nos lugares onde eles estarão. Mas o Senhor estará aonde ele estiver. Meu filho, há quase 2 anos atrás, decidiu se afastar do Senhor. Bater a estaca e dizer, vou seguir outros caminhos. Eu tive muitas conversas com ele. E em uma das conversas,
eu disse a ele: filho, eu não posso impedir que você siga o caminho que você está decidindo. E eu não posso ir por muitos caminhos que você vai seguir. Mas uma coisa eu vou te dizer muito claramente aqui. Eu vou estar orando por você e o Espírito Santo de Deus vai estar aí com você, aonde você estiver. E aí ele começou a tentar resistir. Ele disse: isso não te pertence. Fui muito sério com ele. Isso não te pertence. Isso é entre eu e Deus. Você é apenas o alvo e o problema é seu. Ele vai estar com você. E assim, muitas vezes na vida da gente, nós vamos ter que agir dessa forma, crendo: o Senhor vai estar lá. E lancei uma promessa sobre ele. E eu vou orar, porque eu quero te batizar. Deus, eu vou pedir a Deus que eu quero ter a oportunidade de batizar você. Mas pai, fique quieto. É entre eu e Deus. Você é apenas o alvo. Cabe a você ouvir e guardar essa palavra. Assim foi Isaac, abençoou Jacó. Que Deus te abençoe. E o que é que vai acontecer? Pertence a Deus. Pertence a Deus. E fazer a nossa parte, continuar intercedendo diante do Senhor. Então Jacó fugiu. Jacó estava angustiado, porque seus planos não deram certo. Estava saindo, como se diz popularmente, com a mão atrás e outra atrás. Um na frente e outra atrás. Sem nada. Para longe. Longe dos pais. Longe de tudo. Para começar uma vida do zero. Mas aqui Deus se revelou a Jacó. Como o Deus de Abraão e de Isaac. E disse: Jacó, eu quero fazer uma aliança com você. Como eu fiz com Abraão e fiz com teu pai Isaac. Isaac planejou isso, irmãos? Nem eu posso planejar o que vai acontecer na vida do meu filho, nem vocês podem planejar o que vai acontecer na vida do filho de ninguém. Mas Deus pode. E Deus sabe onde vai encontrar. E Deus sabe onde vai alcançar o coração deles. E aqui Deus alcança o coração de Jacó pela primeira vez. Precisou 2 vezes. Não importa. Se Deus tiver que ir 3, 4, 5, ele vai. Entendamos isso. E Deus foi a Jacó e tocou no coração de Jacó. E Jacó se quebrantou, se balançou, mas não cedeu completamente. Se o Senhor me der isso, se o Senhor fizer isso, se o Senhor me guardar, se o Senhor me proteger, fez uma lista de considerações, o Senhor vai ser meu Deus. Ou seja, um relacionamento negociado, uma troca. Mas houve um avanço. Deus teve algum espaço maior na vida de Jacó. Pertence a Deus, Ele conhece as estratégias que é necessária para cada vida que está aqui. Deus não alcançou a vida de todos aqui da mesma forma. Cada um foi uma estratégia. Alguém foi usado. Cada um teve seu momento, cada um teve sua história. E os nossos filhos, e pais, e netos, e sobrinhos, e tios, e tias, também serão alcançados dessa forma. Mesmo diante das nossas falhas, como a gente viu aqui de Abraão, de Isaac, de suas esposas, Deus nunca abandonará a sua aliança conosco. Deus nunca abandonará. Quantas vezes já fizemos coisas na nossa família que não deveríamos ter feito? Sabemos que temos que perdoar, mas não perdoamos. E achamos que as consequências não virão. Sabemos que temos que confessar erros que praticamos, para que as coisas fiquem transparentes, mas não confessamos. Sabemos que temos que restituir, seja lá o que for. Pode ser um objeto, pode ser uma palavra, pode ser o que for. Temos que restituir a quem nós prejudicamos. Quantas vezes temos que ser misericordiosos, mas vamos com a espada do juízo sobre pessoas que estão precisando de misericórdia, estão quebrantados, mas vamos sem misericórdia. Quantas vezes temos que ajudar, a pessoa quer mudar, quer se esforçar, e temos que ajudar, mas não ajudamos. Temos que acolher quem está desesperado, quem se arrependeu e quer consertar, mas não sabe por onde começar, porque é tanta bagunça, é tanta coisa. Temos que acolher, temos que honrar,
Temos que ser fiéis, temos que ser sinceros, cooperativos nas nossas famílias, mas não somos. E achamos que não vai ter consequências. Mas queremos as bênçãos e os frutos do que não plantamos. Gênesis 32:30 diz: E chamou Jacó o nome daquele lugar Peniel, porque dizia: tenho visto Deus face a face, e a minha alma foi salva. E chamou Jacó aquele lugar de Peniel, porque dizia: tenho visto a Deus face a face, e a minha alma foi salva. Aqui é o segundo encontro de Jacó com Deus. Na ida, fugindo, ele teve o primeiro encontro. Fez uma negociação com Deus. Deus conseguiu um espaçozinho maior na vida de Jacó. Agora ele está retornando, cheio de bens, com 2 esposas, com vários filhos, cheio de coisas. Deus deu as bênçãos que ele disse. Deus deu as bênçãos. Mas Jacó continua amargurado, continua angustiado, porque agora ele vai se deparar com Esaú. E quando ele lembra de Esaú, o filme da vida dele passa. Mais do que Esaú. Esaú representa o Jacó que Jacó não queria mais ver. O Jacó que ele não queria mais contemplar. O Jacó que ele queria ter largado para trás. Esse é o encontro, o segundo encontro de Jacó com Deus. Jacó está com medo de reencontrar Esaú. Angústia, medo. Por quê? Misturado com fardo. Nas costas de Jacó está a história de Jacó ao longo da vida. Um fardo que ele alimentou, que ele fez crescer e que ele carrega agora tendo que defender tudo que ele fez desde criança. Tudo que ele fez de errado. Suas maldades, suas mazelas ao longo da vida. Jacó viu o filme, irmãos, o filme da vida dele passando, quando estava indo atrás de Esaú, quando sabia que ia encontrar com Esaú. Mas o interessante aqui é que a Bíblia registra. Jacó se cansou de ser Jacó. Quando ele diz que Deus salvou a sua alma. Quando a gente vai ler o texto onde está isso, lá em Gênesis, que a gente entende quem era Jacó antes, e quando a gente vai ver quem é Jacó depois, a mudança radical que aconteceu na vida de Jacó, eu entendo que Jacó, que tudo indica que quem ele se encontrou foi Jesus, ali naquele encontro, naquela luta. Ele encontrou e ele vivenciou na sua vida algo que Jesus pregaria e que ficou registrado em Mateus 11. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Jacó se encontrou com essa realidade. E o fardo chamado Jacó, que estava nas suas costas, ficou para trás. E ele diz: foi salva a minha alma. Nasceu um novo Jacó. Morreu o velho homem e nasceu a nova criatura, segundo o coração de Deus. Deus entrou no seu coração e mudou seus pensamentos, suas atitudes. Deus agora podia governar a vida de Jacó e ensinar os seus caminhos. Isso fez parte da oração de Isaac. Isaac imaginaria uma coisa desse tamanho acontecendo na vida de Jacó. Jacó passou por grandes mudanças na sua vida. E um dos grandes frutos que a gente viu na vida de Jacó chama-se José. Por que José foi a bênção que foi? José era deste tamanho, bem pequenininho, e viu o pai se rendendo a Deus. Viu o pai aprendendo a depender de Deus. Viu o pai aprendendo a obedecer a Deus. Viu o pai aprendendo a confiar em Deus. Isso ficou no coração de José. Aí vamos entender o legado de Jacó para José, já mudando a próxima geração. Em Gênesis 49, nós vemos as profecias de Jacó. Jacó foi profeta. Jacó profetizou sobre os 12 filhos, de que cada filho geraria
uma tribo de Israel. Seriam as 12 tribos. Está lá em Gênesis 49 em casa, vocês vão ler porque é muito grande. Jacó profetizou sobre os filhos de José, Efraim e Manassés. Olha, a autoridade que José tinha diante do pai e dos irmãos, pela posição e por tudo que viveu. Chega José com Efraim e Manassés. Está aqui, pai, abençoa Manassés, que é o primogênito. E aqui está Efraim. Aí Jacó, quando vai abençoar, José, sabendo da limitação do pai, botou as mãos já no primogênito e em Efraim, que era o mais novo. Mas Jacó inverteu as mãos. O Senhor mandou abençoar como primogênito Efraim. Será que Jacó aprendeu alguma coisa? Efraim será abençoado. E o segundo nome de Israel é Efraim. O primeiro nome é Israel e o segundo é Efraim. Essa foi a honra que Deus deu a José. E Jacó profetizou sobre seu filho Judá, de que ele geraria a tribo líder, da qual o cetro do rei nunca se afastaria. Da tribo de Judá veio Davi, da tribo de Judá veio Jesus. Assim profetizou o Senhor através de Jacó sobre seu filho Judá. Irmãos, Jacó poderia ter sido a maior vítima dos problemas dessa família. Aqueles 3 casais ali. Quando ele nasceu, já encontrou problemas familiares sérios, com muitas consequências que estão aí até hoje. Mas Jacó também ajudou a criar o seu pacote de problemas. Acrescentou. O que é que aprendemos? Uma das lições que temos. Mesmo com as nossas falhas, na história das nossas famílias, os problemas que estão lá e os problemas que a gente ajuda a criar, tenhamos um coração sincero, busquemos ao Senhor e façamos o papel que o Senhor espera de nós, de ter um coração quebrantado, que busca ao Senhor e a sua vontade. Mesmo com a história das nossas famílias, irmão, mesmo diante dos problemas que parecem sem solução, Deus pode alcançar o coração de qualquer um nas nossas famílias. Como alcançou o coração de Jacó e mudou sua história, e mudou a de José, e muda a história de todos que forem alcançados pelo Senhor. Permaneçamos no Senhor e confiemos nele. Ele é o Deus que atravessa as gerações. Ele atravessa as gerações das nossas famílias. Hoje na EBD eu estava dizendo, minha avó Alina Brandão, que foi membro dessa igreja, ela testemunhou de Deus para mim, eu me converti 7 anos depois da sua morte, pelo testemunho dela. As bênçãos de Deus atravessam gerações, confie nisso. Você pode ter passado dessa terra, mas as orações que você fez continuam valendo diante do Senhor. Deus alcançou a descendência de Abraão e muda as nossas vidas até hoje. Irmãos, as famílias têm problemas. Você negando ou não, as famílias têm problemas. Você aceitando ou não, elas têm problemas. Mais graves, menos graves, mas tem. Faz parte da vida familiar no nosso mundo, porque a nossa carne é corrompida. Problemas que também ajudamos a criar, porque achamos pouco. Mas Deus não desiste de trabalhar em nós, em cada um de nós. Deus não desiste. Ele quer nos restaurar, cada um de nós. Porque a restauração de Deus, estamos orando pelas famílias aqui, 31 dias. Que bênção. Mas quando eu oro para que Deus restaure a minha família, eu tenho que entender que Deus quer começar essa obra em mim. Porque se eu estou enxergando que a minha família precisa de restauração, o Senhor vai dizer, é por você que eu quero começar. Que entendamos isso. O Senhor quer restaurar as nossas vidas e restaurar as nossas famílias. A tua família, as nossas famílias. Confiemos no Senhor. Amém? Se o Senhor não edificar a casa, em vão
trabalhos que nela edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas eu vou me esforçar, inútil vos será. Levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão de dores, porque Deus dá o sono aos que o amam. Amém? Que Deus nos abençoe, irmãos.